de estar aqui com vocês e nós vamos aí começar então a segunda parte da carta de São Paulo à comunidade de Coríntios, né, dos Coríntios. Eu tive contato com a formação de vocês de semana passada, lá com o seminarista Pablo, né? Acho que é isso, né? E percebi lá então o material que o Pablo preparou para vocês. De fato, muito bom a formação. Ele mandou algumas referências, né, lá no final do material. Dá para fazer um mestrado sobre Paulo com aquelas referências, né? Foi muito cuidadoso na indicação dos livros. Então, eu não vou entrar muito naquilo que ele falou. Eu só preciso relembrar com vocês algumas coisas que são importantes para a continuidade da carta, né? Para a justificativa aí dessa carta escrita à comunidade de Corinto. Vamos fazer o seguinte. Na verdade, eu não sei se a gente deixa perguntas para o fim, ou caso tenha alguma dúvida, vocês já expressam as dúvidas, mas vejam o que for melhor aí acontecer. Depois é preciso que vocês tenham aí em mão a Sagrada Escritura, né? Porque, como dizia um professor meu de Bíblia, hoje bispo, Dom Paulo Jackson, católico é o único ser na vida que estuda Bíblia sem Bíblia. Então, tenham aí a Bíblia na mão, porque nós vamos direto ao tema, né, ao texto. Eu vou trabalhar com vocês uma introdução, depois nós vamos direto ao texto para ver como Paulo traduziu aquilo que ele estava falando. Então, como foi dito lá, a comunidade de Corinto se localizava num lugar à beira do mar, então era uma cidade portuária, e como uma cidade portuária da região da Grécia, ela tinha um afluxo de pessoas muito grande, né? Ela tinha gente de todo tipo, de toda religião, de toda ideia. E ali Paulo inicia, então, uma comunidade. Paulo dá os passos para uma comunidade de fé. E aí, essa comunidade que Paulo funda, ele se encontra, diz o texto dos Atos que Paulo pregava na sinagoga, que ele tem contato com algumas pessoas importantes dali. Então, Paulo funda a sua comunidade e depois ele segue a sua missão. Mas aí Paulo fica sabendo de algumas coisas que estão acontecendo na comunidade. E, pelo que a gente percebe, tanto nos estudos quanto também na carta, havia uma carta, foi enviada a Paulo uma carta, né, ou talvez alguém como mensageiro, com algumas perguntas a respeito da aplicação prática daquilo que era a fé, né, sobre a vivência da fé, sobre a teologia. Então, Paulo, ele tem aí por objetivo, com essa carta, responder a essas questões que foram feitas a ele, levantadas, e também enfrentar ou confrontar a comunidade com aquelas coisas que ele ficou sabendo. Então, assim, a comunidade de Corinto, ela é uma comunidade que tem pessoas muito ricas, né, um grupo de pessoas muito ricas, e a maior parte é formado por pobres, pessoas né, de classes de trabalhadores, de funcionários públicos que não tinham dinheiro. Mas esses ricos, eles meio que se destacavam no grupo da comunidade. E também por terem contato com a formação filosófica, com uma formação intelectual, eles também acabaram identificando aí a questão do desenvolvimento da fé com o desenvolvimento da sabedoria humana, né? da sofia. Então, eles acabam fazendo um pouco de confusão com aquilo que Paulo estava ensinando. Então, vamos retomar aqui, só para a gente entender o quadro geral. Uma comunidade portuária, formada por gente de todo tipo, né? Pessoas tinham gregos, tinham romanos, judeus, pagãos de várias religiões, das religiões órficas e mistéricas. Tínhamos lá na comunidade que Paulo fundou pessoas que eram ricas, intelectuais, um grupo pequeno, mas com grandes posses, e tínhamos um grupo menor, o grupo maior, na verdade, era de pobres, mas
pessoas que não tinham condições financeiras. Então, Paulo está falando aí para essa realidade. O que aconteceu lá na comunidade de Corinto? Eles meio que subverteram a teologia dos sacramentos e o entendimento da salvação. Pensaram, a partir do princípio que ser batizado e participar dos sacramentos significava ser salvo, já estar salvo. Então, meio que viviam assim, nós participamos dos sacramentos e então nós estamos salvos, nós não tem mais nada para esperar, nós já estamos em Deus e é isso aí, bola para frente. Isto gerou problemas com a teologia, né, com aquilo que Paulo trazia, com o mistério, porque, de fato, excluía todo o processo da cruz de Cristo, que não é só salvação, não é só glorificação. Mas quando Paulo fala aí da cruz de Cristo, da centralidade do Cristo crucificado, ele está falando da dor, da entrega, do compromisso, da fidelidade, da morte e da cruz e da ressurreição, né? A comunidade de Corinto meio que ficou ali só na ressurreição. Então, Paulo vai tentar, com a sua carta, dar uma resolução a esses problemas dessa comunidade. Então, a primeira questão, a salvação via conhecimento, né? Eles acreditavam que se você conhece, se você tem um contato com a palavra, se você tem um desenvolvimento do seu eu interior, você está salvo. Então, pronto. Então, eu não preciso esperar nada, não preciso esperar a ressurreição dos mortos, eu não preciso me preocupar com o irmão, eu não preciso me preocupar com a igreja, com as obras, né? Não preciso me preocupar com nada. Participei dos sacramentos, a salvação está garantida. E o que não é a teologia, né, cristã, nem a teologia de Paulo. Então, ele vai chamar a atenção aí dessa comunidade para que eles voltem a pensar o que realmente é o conteúdo da fé. Depois, como eles pensavam que eles já tinham atingido esse ponto da salvação, que eles já estavam salvos pelo conhecimento, né, por esse desenvolvimento pessoal, eles desenvolveram uma liberdade que, na verdade, estava mais para um laxismo. Não era bem uma liberdade, mas era um laxismo. Vocês viram aí, semana passada, sobre a questão, por exemplo, da carne, né? Consumir carne de animais sacrificados a outros deuses. Porque tinha um grupo lá nessa comunidade, como eles eram assim, nós já somos salvos, nós temos o conhecimento, nós somos estudados e nós estamos já tudo bem. Então, eles conseguiam comer daquele sacrifício sem ter qualquer problema. Não, Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus, que se manifestou a nós, então os deuses não existem, então isso é balela, dá para comer aquela carne lá. Só que isso causa um mal para a comunidade inteira, porque Paulo vai lembrar que a comunidade ela não é formada só por essas pessoas fortes na fé, mas existem também os fracos na fé, aqueles que são estão chegando agora, neófitos, que não têm um desenvolvimento intelectual ou espiritual tão grande, e esses podem ficar tentados diante da oferenda, diante da participação dos outros cultos, né? Que tinham alguns da comunidade que faziam isso também. Então, Paulo vai chamar aí a atenção para essa liberdade fundada nesse desenvolvimento do eu interior, né? Então, assim, desenvolver o eu interior, tô salvo, tô em Deus, é isso aí, e não tem mais nada para fazer. É só comungar, eu fui batizado, então eu vou participar do sacramento, da Eucaristia, da ceia da Eucaristia, e esperar Jesus voltar, é isso aí. Aí começam as divisões, né, na comunidade de Corinto por causa dessas pessoas. Começam a falar que eles possuíam os dons do Espírito Santo e que os outros não possuíam os dons. Então, se fecham no individualismo extremo, acabam cessando com a falta da fraternidade. Vão aparecendo esses problemas que vocês
já viram aí na semana passada com o Papa. Então, esse é o plano, vamos dizer assim, fundante dessa carta. Responder a essa comunidade que estava sendo dividida por pessoas que tinham uma compreensão errada do que eram a teologia, o mistério da salvação e o exercício da fé. Só de forma aqui muito rápida, vejamos o que cada capítulo da carta fala aí de acordo com a necessidade de Paulo, né? Nós temos lá a oração inicial, o que é próprio de Paulo, né? A exortação e tal. Depois vem dos capítulos 1 ao 4, São Paulo vai falar sobre as divisões, né? Vai falar daquelas divisões que estão acontecendo, sobre um certo personalismo, que uns falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Kéfas, eu sou de Cristo. Então, estavam mais preocupados com a personalidade que pregava a palavra do que com o conteúdo. Então, São Paulo vai puxar a orelha deles aí quanto à unidade em Cristo e a sabedoria divina na cruz. O capítulo 5º, ele vai falar sobre o caso incestuoso, que vocês já viram, né? Que era um sujeito que casou com a madrasta dele lá. Mas o que gerava incômodo em Paulo não era nem o fato do sujeito ter casado com a madrasta, mas era o fato do sujeito ter casado com a madrasta, estar participando da igreja, do sacramento, e ninguém falar nada. Ou seja, a comunidade não está preocupada com o que está acontecendo. Estão divididos, cada um preocupado consigo e não com a igreja. O 6º são os cristãos no tribunal pagão e o exibicionismo sexual. São duas questões. A primeira, Paulo está chamando a atenção aí de vocês não precisam ir em tribunal cristão para resolver briga. Vocês precisam da fraternidade. Porque quando tem a fraternidade, se tiver alguma desavença, nós decidimos entre nós. Não precisamos ir procurar os pagãos para fazer isso. E depois o exibicionismo sexual era porque esses que já se achavam salvos e detentores desse conhecimento pleno, eles meio que pensavam assim, o que importa é o interior, é a alma, é o espírito. A carne, tanto faz, meio que é uma dualidade platônica, né? Tipo, corpo e espírito. O corpo é o cárcere da alma. Então, a alma equivale, o interior equivale, e já fui batizado, estou salvo. Agora, a carne, tanto faz. Então eu posso ter relações sexuais de vários modos, de modos selvagens, e isso não influencia o meu interior, porque é meio que uma coisa, meio que externo. Não vai transformar o meu interior. Então, alguns desse grupo tinha aí essas dificuldades, né? No capítulo 7, nós tínhamos o ideal de vida angélica, que já era uma outra parte do grupo que levou para um lado radical, para um outro lado radical. Aí esses achavam que não devia casar, que quem está casado tem que separar, quem está viúvo permanece viúvo, queriam viver o celibato para todos. Paulo fala, espera aí, celibato é dom, é para alguns, né? O casamento também deve acontecer. O capítulo 8, as carnes sacrificadas e a participação nos banquetes sacros dos pagãos, né? Que vai até o 8, 9 e 10, que é onde São Paulo vai falar aí dessas pessoas que estavam certas, muito certas da sua fé, mas que acabavam levando ao erro aqueles que não estavam. Porque para eles tudo bem comer a carne de animais sacrificada a Deus ou participar de outros cultos, porque eles tinham convicção firme da sua fé. Mas e aqueles que não tinham? Aí esses ficavam balançados, né? Apesar de também Paulo chama atenção, porque se eles participam da Eucaristia, não tem sentido eles participarem dessas ceias de outras religiões, de outros cultos. E aí a gente entra propriamente no que é o nosso estudo hoje, o capítulo 11, 12, 13, 14, 15 e 16. No 11º, né, o capítulo 11, nós vamos ver aí, primeiro, uma tentativa da emancipação das mulheres, questão do véu, questão da emancipação das mulheres. Depois, as divisões existentes nas celebrações da Eucaristia, que o pessoal estava vivendo a Eucaristia longe daquilo que a Eucaristia é, de fato,
longe daquilo que é o sacramento. No capítulo 12, 13 e 14, Paulo vai trabalhar a questão da experiência carismática, dos carismas, que estava sendo um grande problema para a comunidade de Corinto. O entendimento dos carismas, a vivência dos carismas, em especial um carisma, que até hoje é um problema para a igreja, que é a glossolalia, que é o orar em línguas. Porque o povo não entende, e vocês vão ver o que São Paulo fala aqui, ele é bem ferrenho com isso. Então, Paulo vai falar aí primeiro da experiência carismática, no capítulo 12, depois no capítulo 14, ele volta com as experiências carismáticas, e o 13, que alguns chamam hino à caridade, poema à caridade, mas na verdade é um louvor à caridade, São Paulo vai introduzir o dom do amor, que é o ágape, né? A caridade, onde ele vai justificar, olha, sem amor não adianta esse negócio de dom de Espírito Santo, porque isso passa. Os carismas são aqui para a Terra, são aqui para esse tempo, os carismas são aqui para esse tempo. Então, o negócio é desejar e buscar, aspirar os dons mais elevados. No 15º, São Paulo vai trabalhar com a esperança da ressurreição dos mortos, que tinha também um grupo que acreditava assim, nós já estamos ressuscitados, o batismo nos garantiu a ressurreição. Nós só estamos aqui, sei lá, vamos esperar que Jesus vai voltar, ele prometeu, e isso está para acontecer a qualquer hora. Então, não existe ressurreição dos mortos, não existe ressurreição dos corpos, né? Um corpo glorioso. Aí faziam confusão aí com essa teologia, e Paulo vai fazer a sua catequese. E no 16º, São Paulo vai falar então da coleta, porque eles fazem a pergunta a São Paulo sobre a coleta para Jerusalém, e provavelmente o dinheiro não era pouco, né? Como eu disse, Corinto tinha uma parte da comunidade que era uma parte abastada, pessoas que eram ricas, que tinham dinheiro. Então, São Paulo está aí preocupado, a comunidade está preocupada quem vai levar esse dinheiro lá para os fiéis. E aí eles mandam perguntar a São Paulo e ele responde nessa carta. Então, só para sintetizar, quais problemas São Paulo vai encontrar aí na carta? Do 11 ao 16. Os glossolalos, né, que são aqueles que falam em língua, oravam em línguas, e que causavam confusão na celebração. Porque a ceia, então, ela tem a parte da palavra, a liturgia da palavra, a leitura da palavra de Deus, a oração, e aí os glossolalos começavam, cada um lá, e aquilo atrapalhava a oração, porque todo mundo rezava junto, todo mundo gritava, que a coisa toda entrava em êxtase e atrapalhava, causava confusão. Então, São Paulo fica meio com raiva aí dessa posição deles. Depois, as mulheres, né, que estão entendendo São Paulo dizer aí que, acho que Gálatas, São Paulo vai nos lembrar que não existe mais grego, judeu, homem, mulher, somos todos em Cristo. Então, aí as mulheres já começam, né? Então, peraí. Então, se somos todos em Cristo, nós podemos atingir mesmo patamar dos homens. É claro, nós temos que entender aí aquilo que era a posição, a cultura, né? Na época de São Paulo. Nós não podemos agir com anacronismo. Nós vamos olhar o texto lá atrás, entender a cultura, entender o modo que o texto foi escrito, para quem, né, o terreno e tal, para não tirar o texto do contexto. Pessoal, só me dá um sinal aí. Tá cortando. Tá ok? Tá ouvindo, eu tô ouvindo perfeitamente. Tá ok. Tá tudo bem. Pedro, mas agora você tem que desbloquear seu microfone, ficou bloqueado. Pronto? Tá. Então, a turminha dos exibicionistas, que era a turma que tinha essas práticas do sexo pelo sexo, mas não via um problema nisso, né? Porque é algo tá fora, o que importa é o espírito. Os fanáticos, que
meio que viviam uma vida assexuada, são anjos. Então, tá casado, separa, tá solteiro, fica solteiro, tá viúvo, não casa. Então, todo mundo ser celibatário. São Paulo fala assim, não é assim, não. E depois, inclusive, ele fala, nem todo mundo dá conta de ser celibatário. Então, toma cuidado, que depois vem o fogo, aí não tem jeito. E os negadores da ressurreição, né? Não acreditavam na ressurreição. Então, essa é a bagunça que Paulo está tentando aí resolver na comunidade de Corinto. Ele está tentando ver se dá uma luz para esse povo aí. Tem hora que eu leio o texto bíblico, eu fico pensando assim, pelo instinto de São Paulo, o que de fato ele queria escrever. Assim, põe aí nesse negócio aí, bando de vagabundo. Não, São Paulo. Vai ficar muito feio. Coloca, eu vos louvo por vossa virtude, né? Porque São Paulo tem um espírito ardente, né? Um cara meio sem paciência, meio quente, e a turma tá louquinha no cristianismo. Cada um tá interpretando o seu modo, e vou viver desse jeito, e se achando superior na comunidade. Então, São Paulo vem, né, sem dizer, tira o band-aid sem soprar, sem qualquer piedade. Então, vamos direto ao texto, e aí a gente vai percebendo esses pontos lá no texto. Pegaram a Bíblia aí, nós vamos abrir lá em Coríntios, né, capítulo 11, e aí nós vamos fazer uma leitura corrida, eu marquei algumas partes aqui, e à medida que eu for lendo, vocês vão acompanhando aí, e eu vou mostrando para vocês aquilo que São Paulo está dizendo dos pontos, ok? Então, vamos lá. Eu vos louvo por vos lembrardes de mim em tudo, e por conservardes as tradições tais quais vou-la transmitir. Aqui São Paulo está mentindo, viu? Isso daqui se chama captatio benevolência. O que ele está falando? É aquele famoso assim, você é uma pessoa muito boa, você é um amigo, mas... Então, esquece o que eu falei antes do mas. É só uma preparação. Olha o que ele está falando. Em tudo por conservares as tradições quais vou-la transmitir. Ele transmitiu certinho, o povo fez bagunça. Ele já está puxando a orelha. Vocês fizeram confusão. Quero que saibais o seguinte... O versículo 2, São Paulo está dizendo, está fazendo uma introdução geral. Então, eu vou falar um monte de coisa. Muitas delas eu já disse. Vocês fizeram confusão. Mas agora, eu vou falar uma coisa que eu não disse. Quero que saibais o seguinte. Ou seja, ele não tinha dito isso. Aí ele vai falar, a cabeça de todo homem é Cristo, mas a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra aquele que é a sua cabeça. Por outro lado, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra aquele que é a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, que ela corte todo o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar todo o cabelo ou raspar a cabeça, então use véu. Qual é o problema? Mulheres que queriam participar da celebração sem usar o véu. Ai, Pedro, mas qual que é o problema? Hoje as mulheres não usam véu. Mas Paulo não está falando para as mulheres de hoje. Paulo está falando para a comunidade lá atrás. E naquela comunidade, uma mulher sem véu era escândalo. Então, pensa só. Você chega na igreja e tem um monte de mulher só de sutiã. O que vocês vão pensar? É escândalo, não é? Porque na nossa comunidade, nossa cultura, a mulher pode ficar de biquíni lá no clube, lá na praia. Na igreja, não é verdade? Então, em casa, a mulher poderia ficar sem véu, mas fora de casa, ela tinha que cobrir os cabelos, e era sinal de escândalo. Então, São Paulo está falando o quê? Nessa tentativa de emancipação das mulheres, aqui vocês estão causando escândalo. Então, para o bem do grupo e para excluir o grupo daquilo que é indecente, usem o véu. Tanto que ele vai falar aí mais embaixo, olha só. O homem não deve cobrir a cabeça, já que ele é imagem e reflexo de Deus, ao passo que a mulher é reflexo do homem, pois a mulher é que foi tirada do homem, não o homem tirado da mulher.
mas a mulher foi criada por causa do homem, e não o homem por causa da mulher. Por isso, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de autoridade, em atenção aos anjos. Essa autoridade aqui, na verdade, Paulo está falando de respeito, em atenção a quais anjos? Os que participam da celebração litúrgica. Vocês sabem que a liturgia ela é uma comunhão da igreja militante, da igreja padecente e da igreja triunfante. Então, aqui Paulo está falando que existem os anjos, os santos, aqueles que nós não vemos, mas que participam da liturgia. Então, em respeito aos outros e a estes seres celestes, cubram a cabeça com o véu. Só um parêntese aqui. Vocês vão falar assim, Pedro, mas que absurdo São Paulo falar que a mulher tem que ser submissa ao homem. Lembrem-se, é a nossa concepção hoje que a mulher vai alcançando ainda, né? Não alcançou ainda, infelizmente, mas vai alcançando seu lugar equiparado ao homem. Mas nessa sociedade, é uma honra para a mulher ser posta sobre, vamos dizer assim, sobre o cuidado do homem. Então, a mulher, se ela não casasse, se ela não tivesse aí esse cuidado de um outro homem, né, seja o pai ou o marido, ela mesma se colocava como um nada, como uma qualquer. Então, a sociedade tinha essa ideia. Então, continua lá no versículo 11. No entanto, diante do Senhor, como uma mulher depende do homem, assim também o homem depende da mulher. Pois como a mulher foi tirada do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo afinal vem de Deus. Julgai por vós mesmos. Será conveniente que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Essa pergunta é retórica. E está jogando para eles, né? Mas a resposta já tem. Não dá certo. Aí ele faz aqui, do 14:15, uma utilização daquilo que é natural. Ele vai fazer uma utilização da lei natural, da ética natural. Olha lá. A própria natureza não vos ensina que para o homem é vergonhoso deixar o cabelo crescer, ao passo que para a mulher é honroso ter cabelos compridos, porquanto os cabelos foram dados como ornato. Então, é normal, gente, que a mulher usa véu. Para que vocês estão querendo tirar o véu? Né? É meio que a pergunta de Paulo. E isso estava causando escândalo na comunidade, estava causando problema. É normal, gente, que as mulheres usem blusa na missa. Por que vocês estão indo na missa só de sutiã? Né? E aí, São Paulo vai dar a cartada final aí da questão das mulheres. Se, porém, alguém pretende questionar, saiba que nem nós, nem as igrejas de Deus temos tal costume. Ou seja, isso não é obediência à tradição. Lembra lá do versículo 2, que ele falou assim, vocês estão conservando as tradições quais nós vos ensinamos. Versículo 2. Aqui Paulo está falando. Então, se vocês estão vivendo as tradições, saiba que é a tradição nossa que as mulheres usem véu na celebração. É porque elas usem véu como a cultura pede. Então, se vocês não estão fazendo isso, vocês não estão em comunhão conosco. Ok? Essa é a primeira questão, a questão das mulheres. Aí nós vamos agora para o problema de divisão quanto à ceia. Já que estou dando recomendação, não vos posso louvar por vossas reuniões. Viu que eu falei da Capitatio Benevolência, número 2? Lá ele fala, vos louvo, mas aqui ele já está falando, não vou louvar. Na verdade, eu não queria louvar em lugar nenhum. Ele era meio que amassando aí, meio que tentando conquistar. Não vos posso louvar por vossas reuniões, pois elas têm sido não para o vosso maior bem, mas antes para o vosso dano. O que Paulo está dizendo aqui? Que a celebração sacramental se tornou lugar de condenação, porque eles não estavam entendendo o que era a celebração e, por não entender, pecavam. A atitude deles era contrária àquilo que a celebração eucarística é por natureza. Continua no 18º. Primeiro, ouço dizer que quando vos reunis como igreja, têm surgido dissensões entre vós. E em parte acredito. É necessário que haja até divisões entre vós, para que se tornem conhecidos os que dentre vós são comprovados. De fato, quando vos reunis, não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um se apressa a comer sua própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Qual que é o problema? Os ricos se reuniam para a ceia, para celebrar a Eucaristia,
chegavam lá, não esperavam os pobres, que chegavam depois, por causa talvez do trabalho, né, da distância, e comiam, bebiam, se embriagavam daquilo que eles levavam, e os pobres que nada levavam ficavam sem nada, ficavam com fome. Aí Paulo está falando assim, uai, qual que é a compreensão que vocês têm de Eucaristia? Eucaristia é uma refeição comum, é unidade, é ágape, é amor, é partilha. Vocês não entenderam o que é. Então, tinha uma turma que estava vivendo esse egoísmo do sacramento. E por viver assim, acabavam pecando. Versículo 22. Não tendes casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Acaso vos louvarei? Não. Neste ponto não posso louvar-vos. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Aqui, São Paulo está fazendo uma anamnese, tem o termo próprio, agora me fugiu a cabeça. Ele traz um conteúdo da tradição para justificar aquilo que ele está puxando a orelha deles. Por quê? Porque o pessoal fez confusão do que é a celebração da Eucaristia, a ceia do Senhor. Então, São Paulo está aqui falando assim, olha, tem que ser assim. Assim como? Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse, isso é o meu corpo entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse, este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei em memória de mim. De fato, fazei-o em minha memória. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. São Paulo aqui está lembrando para a turma que a celebração da Eucaristia não é só refeição, não é para encher o bucho, é para poder fazer memória, é para poder repetir aquilo que Jesus repetiu. Então, se a comunidade está comendo para satisfazer o estômago e deixando os pobres com fome, eles não estão fazendo aquilo que Jesus fez. Eles estão desassociando a ceia do mistério, né, do sacramento. E por isso eles estão pecando. Aí é por isso que São Paulo vai falar no versículo 27. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo do Senhor e o sangue do Senhor. Era o que acontecia com a turma que bebia demais e comia demais. A mesma coisa de você pensar assim, hoje a nossa celebração eucarística, ela tem a partícula para cada um, né? E o sangue costuma ser só consumido pelo sacerdote. Mas imagina se colocasse lá na mesa um monte de hóstia e um monte de vinho e consagrasse e você fosse bebendo sangue do Senhor e comendo hóstia como petisco até ficar satisfeito, de barriga cheia. Não, não é isso não. Você precisa comungar o corpo do Senhor. Comungar o corpo do Senhor não é encher a barriga. Tanto que mais em cima ele vai falar assim, ó, se você está com fome, come na sua casa. Depois você vai para a ceia. Tá vendo? Se está com fome, come na sua casa. Depois vai para a ceia. Lá você não vai encher a barriga. Lá você vai comungar do Senhor. Lá você vai participar do mistério da salvação. Lá você vai fazer memória, né? Que não é uma simples lembrança. Continuemos. 28. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo, come e bebe sua própria condenação. E é por isso que há entre vós muitos enfermos e doentes, e não poucos têm morrido. Se nós examinássemos, não seríamos punidos, mas punindo-nos, o Senhor nos educa, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperais uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, coma em casa, para que vossas reuniões não sejam para a vossa condenação. Quanto ao resto, providenciai quando chegar entre vós. Eu vou providenciar quando chegar entre vós. Então aqui Paulo sana esse problema da Eucaristia. A turma era indo comer. Eles não estavam preocupados com o sacramento, né? Ou eles acreditavam no sacramento, na Eucaristia, mas queriam só... Eu levei, eu vou comer o que eu trouxe e os outros que passem fome. Até agora, ok? Beleza? Então agora vamos entrar aí no capítulo 12.
as manifestações do Espírito. Essa primeira parte, como eu disse, 12 e 14, ele vai falar sobre os carismas. Agora, a respeito dos dons do Espírito. Irmãos, não quero que vivais na ignorância. Ou seja, a turma estava vivendo os carismas, mas sem saber o que eram de fato os carismas. Havia um grande erro de compreensão. Sabeis que quando ainda pagãos, eram como que desviados e levados para o culto de ídolos do mundo. Por isso agora eu vos declaro que ninguém falando sobre a influência do Espírito de Deus vai dizer Jesus seja maldito, como também ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a influência do Espírito Santo. Primeira grande questão, não é o sujeito que conquista os dons. Porque lembra que eu disse no começo que tinha um grupo que se achava detentor do conhecimento, que através do conhecimento tinham alcançado a salvação? Esse grupo também achavam que eles eram donos dos dons. Já que a gente conhece, nós temos os dons. E os outros que não tinham conhecimento intelectual, não têm dom. São Paulo está dizendo aqui o quê? Quem doa os dons é o Espírito Santo. Então pode parar aí com essa palhaçada de vocês acharem que vocês conseguem conquistar os dons, que vocês dão conta por si mesmo, pelo desenvolvimento, sei lá, intelectual, humano de vocês, que vocês conseguem alcançar os dons. Tem nada disso. Aí vai lá o versículo 4. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que se realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Ou seja, existem muitos dons, existem dons diferentes, dados para muitas pessoas, aliás, para todos recebem um dom ou vários dons, e não é a comunidade, a igreja quem decide isto. É o Espírito Santo quem dá os dons, e os dons são para o bem da comunidade. A dificuldade de Paulo com a glossolalia é exatamente essa. Porque ele fala assim, tá todo mundo lá orando em língua, lá. Beleza. E o que isso aí ajuda a comunidade? Nada. E aí? Paulo vê a glossolalia, claro, ele não vai brigar com a comunidade, né? Ele vai falar assim, tá bom, quem quer rezar assim, reze. Mas isso é para edificação sua, só para você. Então, você não tem que ficar fazendo isso na comunidade, porque a manifestação dos dons comunitários é para a edificação total da igreja. Pessoal, eu vou ler só as partes que eu marquei e vou falando para vocês os versículos, senão nós não vamos conseguir terminar, ok? Versículo 11 do capítulo 12. Todas essas coisas as realiza um e mesmo Espírito, que distribuiu a cada um conforme quer. Então, São Paulo está batendo na tecla. Turminha que acha que é detentora do Espírito Santo e dos dons. Vocês não mandam no Espírito Santo. O Espírito Santo doa os dons para todo mundo. Então, um grupo que se acha todo-poderoso, porque tem os dons extraordinários, de cura, de profecia, de glossolalia, vocês descem do banco porque vocês não são melhores do que os outros. E vocês, pobrezinhos, que ficam falando, ai meu Deus, Deus não me deu nenhum dom. Vocês param com isso, porque Deus deu dom para todo mundo. Então, Paulo iguala a comunidade. Paulo põe todo mundo no mesmo lugar. Você para com isso. Não é assim, né? Por isso que eu penso, Paulo, na hora da carta, ele é tão bonzinho, né? Eu fico pensando, ele falando com a turma. Aí Paulo vai entrar aí no versículo 12º, falando sobre, fazendo uma analogia da igreja como corpo. Por quê? Porque ele quer mostrar que assim como o corpo tem muitos membros, a igreja é o corpo de Cristo, que tem membros diferentes. E que todo membro tem a sua função. E que todo membro tem que cumprir a sua função. E que os membros menos importantes devem ser cuidados pelos mais importantes. Olha só. Primeiro, todos os membros têm função no corpo. Então, ele já acaba com o egoísmo da turma. Então, todo mundo tem uma função. Segundo, os membros mais importantes têm que ser cuidados. Então, o que Paulo está falando aqui? Vocês que são os poderosos, que nem dinheiro, que são os sábios, vocês cuidem
dos que são inferiores, dos que são pobres, dos que estão se sentindo, às vezes, incompreendidos na fé ou estão com essa dificuldade da fé. Então, olha lá, versículo 14. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Então, pluralidade. Aí ele vai falar do olho, mão, né? Sobre a função de cada um. Versículo 18. De fato, Deus dispôs os membros de cada um deles no corpo conforme quis. Então, a função dos membros é dada por Deus. Então, não tem nada disso de assim, tem dinheiro, vai ter dom poderoso. Né? Não tem, é pobre. Não. Quem decide os dons é Deus. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Versículo 19. Versículo 20. Mas, de fato, há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Bem mais ainda, mesmo os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são indispensáveis. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas, pelo contrário, os membros sejam iguais, solícitos uns pelos outros. Ou seja, Deus distribuiu os dons de forma diversa para que um membro ajudasse o outro, para que um membro fosse solícito com o outro. Deus colocou o coração no corpo para que bombeasse o sangue para todo o corpo. O coração não vai falar assim, eu não vou bombear o sangue para o pé, porque eu não gosto do pé. Não, tem nada disso não, Vai bombear para todo mundo. O pé não vai falar assim, eu não vou carregar o coração, porque não quer me dar sangue. Não. Cada um assuma a sua função, cada um faça a sua parte. Versículo 31. Aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar um caminho incomparavelmente superior. Aqui São Paulo vai introduzir o elogio à caridade. Por quê? São Paulo está falando assim, ô turminho, vocês estão preocupados com quem vai orar em língua? Quem vai ficar fazendo profecia? Quem vai ficar dom de palavra, dom de fé, dom de serviço? Deixa eu falar com vocês um negócio. Preocupa com o amor. Porque se vocês não tiverem amor, não adianta vocês ficar orando em língua, não. Não adianta vocês ficar profetizando, não. Não adianta vocês ficar pregando a palavra aí, não. Não adianta. Então, esse versículo 31 é a moldura que Paulo está pondo, ou a introdução para aquilo que ele vai falar. O dom mais elevado é o quê? O amor. Ou seja, o resto dos dons, meu filho, são passageiros. São passageiros. O amor é que transforma e permanece. E aí, tanto que ele vai falar, né? Vocês já conhecem o hino, esse louvor à caridade, né? Ainda que eu tivesse o dom da profecia, se eu não tivesse amor, nada valeria. Ainda se eu ganhasse o bem, se eu não tiver amor. Ainda que isso, se eu não tiver amor. Depois, os adjetivos do amor. O amor é paciente, é bom, não é invejoso, não fica com raiva, faz isso, faz aquilo. E aí ele fala lá no versículo 8º, versículo 8, do 13º, do capítulo 13. O amor jamais acabará. Por que ele está falando isso? Porque o resto vai. Você está profetizando, orando em língua, isso vai acabar. O amor não. O amor permanece. Versículo 9. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado, como também é limitado o nosso profetizar. Tá vendo? O amor não é limitado. O profetizar é. O orar em línguas é. O falar é. O amor não. Versículo 13. Atualmente permanecem essas três coisas. A fé, a esperança, o amor. Mas a maior delas é o amor. O que Paulo está falando? Primeiro, as virtudes teologais, né? Agora, nós temos três virtudes, dons que são mais elevados. Fé, esperança e amor. A fé e a esperança, elas são justificadas aqui. Porque você tem fé em Deus, você espera em Deus. O dia que você for para Deus, lá no céu, você não vai precisar de fé e esperança. Para quê? Você já está em Deus. Por que você vai ter fé em Deus? Você está em Deus. Esperar em Deus, para quê? Você já está em Deus. Então, os dois caem. Mas o amor, não. O amor permanece agora, permanece depois. Por isso, ele é eterno, né? A maior delas é o amor. Capítulo 14. Até agora, tudo bem? Alguma dúvida? Raiva?
indignação? Alguém quer jogar uma pedra virtual em mim? Tava Tranquilo? brincando aqui, igual você falou. Capaz que deu um sangue fervendo em Paulo. E daí que a vontade dele era falar assim, "Ô, vocês é burro." Porque, nossa, É. as coisas que o povo contorcia tudo. Mas, de fato, eu tenho aquela sensação que foi meio assim, Paulo, vai ficar feio escrever assim. Põe assim então. Porque a vontade mesmo era de falar. Eu sou povo idiota. O que vocês estão fazendo? Né? Então vamos lá. O 14º capítulo. Aí, como eu disse, 12º, São Paulo falou dos carismas. Vocês se recordam, né? Carisma, tal. Mas tá havendo divisão. 13º, no meio, né? Desse sanduíche. O importante é o amor. Agora, o 14º, São Paulo volta falando sobre os carismas para utilidade. É onde eu disse para vocês que São Paulo vai dizer, ou que ele vai mostrar, demonstrar, que ele não é muito fã da glossolalia, do orar em línguas. Porque São Paulo fala, não tem utilidade para a comunidade? Precisa não. Porque o dom é dado para a utilidade da comunidade. Se não tem utilidade na comunidade, então vamos lá. Versículo 1. Buscai o amor e aspirai aos dons do Espírito, principalmente a profecia. Então, ele está fazendo a transição. O amor como mais importante, mas entre os dons, vamos dizer assim, dessa escala aí do Espírito, nós vamos viver aqui, o mais importante é a profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele fala em êxtase espirituais, coisas misteriosas. Tá vendo? Eu não sei vocês, mas eu quando eu participo de alguma oração, alguma coisa assim que tem essa experiência da glossolalia, né? Vou ficar lá, lá. E eu fico, né? Eu acho que São Paulo também ficava, tipo assim, e aí? O que é que tá falando? Para que vai suscitar isso? Não tem significado? Para São Paulo, a fé vem pelo ouvido. Você está entendendo alguma coisa? Não. Então, e aí? Então não justifica, né? E aí São Paulo falando assim, é meio êxtase, né? Tinham essas experiências muito nas religiões órficas, nas religiões pagãs, tipo como é que é? Ayahuasca, né? O Santo Daime. Toma lá o remedinho e fica, tô vendo o ET. Mas também, né? Vê até... Tá bom. Fato é que entra lá em êxtase espiritual e tá. Aí fica lá. Tá, e aí? Pra quê? O que falou? E aí? Então, pra que isso? Né? São Paulo tá assim. Não é só eu, não. É São Paulo, viu? E depois que isso causava uma bagunça na celebração que era impressionante, né? São Paulo tá falando isso. Na verdade, pergunta São Paulo por causa disso. Que ia imagina na liturgia da palavra. Aí vai fazer a prece, é como a gente faz, um diálogo. O padre fala, ó Deus Todo-Poderoso, olhai por vossos filhos, faz a prece. Todo mundo escutou, entendeu o que foi rezado a Deus. Aí todo mundo responde com amém. Eu concordo com essa prece. Então, a prece feita por um e a comunidade responde amém, certo? Aqui, ninguém entendia o que a pessoa estava falando. Como é que ia falar amém? Como é que ia participar da prece? Então, e aí começava, todo mundo junto. O que esse povo está falando, gente? Aí aqueles que eram novos na comunidade já ficavam assim, né? É meio que quem nunca foi grupo de oração, quando vai a primeira vez, fica perdido, né? Que tipo, que isso? Ai, Jesus, o que está acontecendo? Né? Aí cai um lá, tá, nossa senhora, Jesus amado, ai, Jesus. Né? Não entende, né? Então São Paulo está falando assim, não é para fazer isso na celebração da Eucaristia. Quer rezar, reza dentro do seu quarto. Reza, a oração de línguas é para você, não é para os outros, não. Não é para poder ficar pondo para fora, não. Olha lá, versículo 6º. Ora, irmão, suponhamos... Vamos voltar lá no 3º. Primeiro ele falou das línguas. Agora ele vai falar da profecia. Ele vai falar assim, ó. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende,
pois ele fala em êxtases espirituais, coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando, confortando. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, porém o que profetiza edifica a igreja. Tá vendo? Ele está falando assim, ó, quem ora em línguas se sente bem. Quem profetiza se sente bem e faz o outro sentir bem. Então, qual que a gente prefere? A profecia. E profecia aqui não é ficar vendo o futuro dos outros, viu? Isso não existe, não. A pessoa fala assim, nossa, eu tô vendo o seu futuro. Eu gosto de falar, ó, meu irmão, eu vou acreditar o dia que você me der o número da Mega Sena. Passa aí o número da Mega Sena que eu acredito nesse negócio. Agora, não tem número da Mega Sena, não tem isso, não. A profecia, ela é um dom de sensibilidade para falar a palavra certa para a pessoa certa. De dizer aquilo que Deus tem para aquela pessoa. De perceber a necessidade que a pessoa tem da palavra de Deus e assim comunicar. É uma palavra de encorajamento, de fé, de renovação. Não é coisas de eu tô vendo. Não tem nada de tô vendo, não. Tô vendo. Tá vendo nada? Eu sinto, eu percebo na presença de Deus, né? Vamos lá. Tem tanta gente zaroia na fé, tá vendo? Eu vou arrumar um óculos para você. Versículo 6. Em que vos serei útil? Ora, irmãos, suponhamos que eu me apresente entre vós. Olha São Paulo. Suponhamos que eu apresente entre vós falando em línguas. Em que vos serei útil? Se eu não vos comunicar nem revelação, nem conhecimento, nem profecia, nem ensinamento? Ele está falando, o que adianta eu ficar aí orando em língua para vocês? Não adianta nada, não, ué. Eu preciso ensinar, eu preciso pregar, eu preciso profetizar. Aí ele vai dar vários exemplos. Versículo 12. Assim também vós, já que aspirais os dons espirituais, procurai possuí-los em abundância para a edificação da igreja. Princípio paulino dessa carta. Os dons são para a edificação da igreja. Se não edifica a igreja, se não edifica o irmão, se não ajuda o irmão, se não tem função assim, pode parar. Claro, Paulo tá assim. Alguém pôs a calma em Paulo. Né? Porque certa hora vocês vão ver que Paulo fala, eu também oro em línguas. Mas eu prefiro profetizar do que orar em línguas. Né? Versículo 18. Graças a Deus, falo em línguas, mais que todos vós. Mas numa reunião de igreja, prefiro dizer 5 palavras com a minha mente, para assim instruir também os outros, a dizer 10.000 palavras em línguas. Entendeu? Eu prefiro falar 5 palavras que o povo entenda do que ficar remoendo, como fala, fazendo barulho com 10.000 palavras que ninguém entende nada. São Paulo fala que ora em línguas. Né? O evento da glossolalia, ele é reconhecido. Ele é uma expressão de comunhão com o Espírito. Né? O Espírito orando a Deus. Mas ele precisa ter utilidade. Não tem utilidade, assim, então não tem. Pronto. Versículo 26. Então, que concluir, irmãos? Quando estiveres reunidos, cada um dos presentes poderá entoar um salmo, transmitir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretar. Tá vendo? Ele fala, pode ter oração em línguas? Pode ter glossolalia? Pode, mas tem que ter alguém para interpretar. Se tiver alguém para poder, tá lá a pessoa, tá. Aí o outro fala assim, ele tá falando isso. Aí pode. Mas não é para inventar também não, viu? Se você não tá entendendo, você fica na sua. Não vem com essa de, eu acho. Não tem nada de acho. Acho. Versículo 27. Alguns desejam falar em línguas, que o façam em turno de 2 ou no máximo 3 pessoas, e cada uma falando por sua vez, e que alguém interprete. Tá vendo? Se não tiver um intérprete, não é por aí em línguas. Não é. O que é um intérprete? É quem entende a língua. Chega aqui uma pessoa que fala chinês.
Ah, tá, beleza. Chama o Pedro para interpretar o chinês. Ou só, sei o que ele tá falando. Não, sei não. Então não adianta. Aí chega o cara falando em chinês. Chama alguém que fala chinês. O chinês falou, a pessoa interpretou. Aí ele quer dizer isso. Beleza, funciona. Dá certo. São Paulo tá falando assim, pode orar em línguas? Pode. Mas tem que ter alguém que consiga falar assim, ó. Ele está falando, não é acho, não. É certeza. Ele está falando isso. Eu sinto no meu coração. Nada disso de sinto o coração. Tem que ter certeza. Tem que ter certeza. Certeza. Não tem? Então pode parar com isso. Versículo 31. Vós todos podeis profetizar, mas um de cada vez, de maneira que todos se instruam e sejam exortados. Aliás, os espíritos dos profetas estão sob o controle dos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Olha a patada de Paulo. Olha a patada. Para profetizar, a pessoa tem o espírito sobre o controle dela. Quando a pessoa ora em língua, ela está em descontrole. Ela não tem controle do seu espírito. É isso que ele quer falar. Olha lá. Aliás, os espíritos dos profetas estão sob o controle dos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Lá atrás, vocês viram ele falando? É para preferir a profecia que a glossolalia. Aqui ele está falando. Quem é profeta tem o espírito em controle. Quem está da glossolalia, meu filho, está perdido. Está igual peão em piso encerado. Está só rodando, né? Está perdido aí. Versículo 39. Em suma, irmãos, aspirai o dom da profecia e não impeçais que se fale em línguas, mas que tudo se faça como convém e em boa ordem. Então, ele não incentiva a oração em línguas. Ele só está falando que, se aparecer, não é para impedir, mas ele coloca uma necessidade. Para ser oração em línguas, tem que ter um intérprete. Tem intérprete, não? Então, não precisa ficar fazendo isso, não. Tem necessidade disso, não. Só tem necessidade se tiver um intérprete, ok? Não é o Pedro, não, viu, gente? Tá aqui, vocês estão lendo, né? Depois, não tem nada de Pedro. É São Paulo. São Paulo tá falando. Capítulo 15. Aqui São Paulo vai entrar no problema da ressurreição. Eu disse para vocês, a turminha já achava que estava salvo. Nós estamos prontos, é isso aí. Alguns viviam meio que um dualismo platônico e achavam que o que vale é o espírito e tal, né? O corpo pouco importa. Então, eles não acreditavam na ressurreição, alguns na ressurreição e na ressurreição da carne. Tinham algumas dúvidas. São Paulo vai esclarecer. Primeiro, versículo 1. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, que recebestes e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi anunciado. Olha o puxãozinho de orelha, São Paulo. O evangelho que eu vos anunciei não é um evangelho só de glória. É um evangelho também de sofrimento, de cruz e de glória. É um sofrimento, é um evangelho completo, né? E se vocês estão fiéis a eles, se vocês estão guardando eles, é a partir disso que vocês vão ser salvos. Versículo 3. Eu vos transmiti isso, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido. E que São Paulo está falando? Eu não estou passando para vocês algo que eu tirei do sovaco. Eu estou passando para vocês aquilo que eu recebi, aquilo que é tradição. Aí o que ele vai falar? Ele vai falar aqui Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, mas depois apareceu para Quefas, versículo 6, apareceu para mais de 500 irmãos, versículo 7, apareceu para Tiago, versículo 8, apareceu também para mim. Ou seja, olha aqui, tem ressurreição dos corpos, sim. Por quê? Porque Jesus morreu, ressuscitou e apareceu de corpo glorioso para nós. Não foi só para mim, mas foi para 500, foi para Tiago, foi para Pedro. Ele apareceu. E aí, claro, retomando aquela cena de Maria no jardim, Maria vai né, encontrar com Jesus e não vai reconhecer Jesus.
E ela fala, jardineiro, Senhor, me fala onde está o corpo do meu mestre. Ela não reconhece. Aí Jesus fala assim, Maria? Aí ela, Rabuni, mestre. Por quê? Porque Maria ela não identificou Jesus. Existe uma diferença depois da ressurreição, mas tem um corpo. Como que tem um corpo? Diz outro texto. Jesus se colocou no meio deles, comeu do peixe. Tomé foi lá e falou assim, põe a mão aqui, Tomé. Existe um corpo para ser tocado. Então, a ressurreição pressupõe corpo. Porque a fé cristã, ela pensa na pessoa como totalidade. Não é como espírito e corpo joga fora. Isso é errado. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos uma totalidade. Né? Esse daqui não é o meu dedo. Esse aqui é o meu dedo carnal, mas aqui também está meu psiquismo, aqui também está o meu espírito. É o Pedro. Não é um dedo, é o Pedro. Né? Faz parte da pessoa. E a ressurreição também pressupõe isso. Ressurreição do espírito, da alma, mas também do corpo, que a turminha estava com dificuldade. Versículo 11. Em resumo, é isso que tanto eu como eles temos pregado. E essa é a fé que abraçaste. O que está lembrando? Vocês não estão acreditando na ressurreição. Então, vocês estão fora daquilo que é a igreja. Vocês não são cristãos. Vocês estão negando o batismo de vocês. Porque a fé que nós acreditamos é essa. Versículo 13. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento. E sem fundamento também é a nossa fé. O que ele está falando para a turminha? Aqui, se não tem ressurreição dos mortos, se Cristo não ressuscitou, então está todo mundo perdido. Nós estamos perdendo tempo. Vocês estão perdendo tempo. Isso é palhaçada. A ressurreição de Jesus é basilar para a nossa ressurreição. Eu lembro que eu tive uma professora que disse que Jesus ressuscitou, que a ressurreição de Jesus não era uma ressurreição corpórea, uma ressurreição assim, igual a fé ensina, igual a igreja ensina, igual a Bíblia fala, mas que é um sentimento psicológico, que a comunidade sentiu Jesus com eles. Isto leva para o buraco toda a teologia cristã. Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, para quê? Para que eu vou me preocupar em ir em missa, em participar de igreja, em ser bom, se eu também não vou ressuscitar? Se não tem céu para herdar? Para quê? Ah, não, vou meter o louco e vamos sair no mundo, pé na estrada entende? Então, a ressurreição de Cristo é base aí para a nossa fé. Versículo 19. Se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos dentre os homens os mais dignos de compaixão. Aí São Paulo está falando, se o negócio é só para aqui, não tem um depois, então, de fato, nós somos dignos de compaixão, que nós somos uns bestas, porque nós estamos deixando de fazer muita coisa nós estamos abrindo mão de muita coisa para nada. Para quê? Né? Porque, como São Paulo mesmo diz, o prêmio, claro, a vida acontece aqui, nós vamos ter o auxílio da graça aqui, mas nós não estamos livres da doença, do pecado, né? Das investidas do pecado e de tantos outros males. Então, se não tem um depois, para quê? Para quê? Não é? Versículo 32. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Essa frase é famosa, né? Não vos deixe seduzir. As más companhias corrompem os bons costumes. Tá vendo? São Paulo tá falando assim, se não tem ressurreição, então não, mete o louco aí. Faz tudo que tiver que fazer mesmo, porque amanhã nós vamos morrer. Aproveita, não tem mais nada não. Né? Só que essa não é a nossa fé. Então, se não é a nossa fé, por que nós estamos pensando assim? Porque nós estamos em más companhias. São Paulo está falando que o grupinho está se envolvendo com uma turma que não é boa. Eles têm que
ser atentos a isso, né? É a mesma coisa quando ele disse lá atrás, que ele pede para excluir aquele que estava com incesto, né? Que estava ficando com a madrasta, tinha casado com a madrasta. O que estava falando? São Paulo falando assim, olha, não tem jeito de um cara desse ficar na comunidade de vocês, porque a maçã podre no meio do cesto vai apodrecer as outras. Ele vai atrapalhar o processo de vocês. Ele vai atrapalhar o processo de vocês ser santo, né? Então, é isso que São Paulo está chamando a atenção. Versículo 40. Aí aqui ele já vai falar do corpo. Há corpos celestes e corpos terrestres. Um é o brilho dos celestes, outro o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, o outro o brilho da lua, e o outro o brilho das estrelas. E até de uma estrela para outra há diferente brilho. São Paulo está dizendo aqui, tem o corpo glorioso. É diferente do corpo humano. Mas não tem como eu falar para vocês como é. Tem como eu falar para vocês o que nós vimos de Jesus ressuscitado, que tem um corpo glorioso. Mas eu não tenho um corpo glorioso ainda, então tem que esperar. Né? Tem que esperar morrer para poder ter. Versículo 44, o B. Se existe um corpo só com vida natural, existe também um corpo espiritual. É o São Paulo dando aí a razão, né? Falou assim, vocês estão achando que não tem um corpo depois, que é só o espírito? Não. O ser humano, ele não está um espírito preso numa casca. Ele é corpo, ele é espírito, ele é alma. Nós não temos um corpo, nós somos o corpo. Então, nós vamos ressuscitar também com esse corpo, né? Nós vamos ressuscitar também com esse corpo. Versículo 51. Vou ainda revelar-vos um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Aqui, São Paulo ainda está com a ideia de que a parousia vai acontecer antes dele morrer. Porque aqui pairava ainda aquele princípio assim, Jesus está chegando, mas está chegando amanhã. Muitas comunidades passam por esse problema. Não sei se vocês lembram, acho que o Evangelho de Lucas ou Mateus, que nós vemos a cena da ascensão, e aí os apóstolos ficam lá olhando Jesus, olhando para cima. Aí um anjo aparece e fala assim, o que vocês estão olhando aí para cima? Eu falei assim, não, e quem falou que vai voltar? Eu falei assim, não, mas não é bate e volta, não. Vai cuidar da vida de vocês. Você não tem que ficar olhando para o alto. Qual que é essa finalidade textual? É que algumas comunidades falam assim, peraí, então Jesus falou que vai voltar. Então nós somos batizados. Então vamos ficar aqui quietinho? Ninguém faz nada não, gente. Respira não. Porque nós não vamos pecar e Jesus já está voltando. Aí passou um dia. Não, ele está voltando. Está voltando. Uma semana. Aí desmaia 2, 3, né? Você demorando, né? E agora? O que nós vamos fazer? A comunidade começa a perceber. Fala assim, gente, Jesus vai voltar, mas a gente não sabe a hora. Então o que nós temos que fazer? Um esforço para viver a nossa fé enquanto Jesus não volta. Nossa esperança é que ele vai voltar. E vai. Mas, então vamos viver a nossa fé. São Paulo achava que ia participar desse grupo, sabe? Tipo assim, não, está chegando a hora, você é arrebatado. Nós estamos aí, 2000 anos, Jesus não voltou, né? Mas vamos lá. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis, progredindo sempre na obra do Senhor, certo de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Tá falando, olha, vai ter problema, né? Vai ter dificuldade, mas não é em vão. Isso é para deixar a gente melhor, isso é para fazer a gente melhor. Então, firme, é para progredir na fé, para poder conviver com o mundo, tentar transformar o mundo. Jesus vai voltar? Vai. Nós vamos ser julgados? Vamos. Nós vamos ressuscitar? Vamos. Mas preocupa com isso e com a sua vida aqui agora. Fica só nisso e só naquilo. A comunidade de Corinto, o problema dela é o excesso. É o excesso e a polarização. Uns estavam muito só quer comer da Eucaristia, não quer partilhar. Então, a Eucaristia só como alimento, não como partilha. Os outros já achavam que estavam salvos, então não precisava fazer mais nada. Os outros já achavam que podia comer da carne dos ídolos, que não ia atrapalhar, mas acabava levando os mais fracos na fé a pecar. Então, esses excessos atrapalhavam. Por fim, capítulo 16, São Paulo vai falar no versículo 3,
Quando eu chegar, mandarei com carta de recomendação aqueles que tiverdes escolhidos para levar a Jerusalém vossos donativos. Como eu disse lá atrás, essa carta ela surge porque São Paulo fica sabendo de alguns problemas e porque ele recebe perguntas. E uma das perguntas é essa: como é que nós vamos fazer com o dinheiro? Porque provavelmente era uma quantia grande. Então eles querem saber como ele vai fazer para poder levar. São Paulo está dizendo que vai mandar alguém com uma carta de recomendação para que ele possa ser o portador desse dinheiro, né? Alguém de confiança para levar. O resto aí da carta, São Paulo vai falar da sua viagem, do caminho que ele vai seguir, e no final, lá no versículo 19 até o 24, ele vai fazer a saudação final, a bênção, né? E saudar todos no amor a Cristo. Então, esses são os pontos centrais aí da segunda parte da carta à comunidade dos Coríntios, né? Que São Paulo está aí tentando refazer esses enganos teológicos. Vocês vejam que o texto, né? Às vezes a gente, por não entender isso, a gente acaba pegando esse texto e colocando ele na nossa, vamos dizer assim, na nossa realidade, né? Pega o texto e põe ele na nossa realidade. Nós não podemos fazer isso. O texto ele serve para a nossa realidade se nós entendermos qual foi a realidade original do texto. Esse texto fala para nós hoje? Fala. Porque eu tenho certeza que vocês vão ver gente que vai na missa só para comungar, comer a hóstia, e que não está nem aí para os irmãos, para o sofrimento do irmão. Você vai encontrar gente que quer aparecer mais que os outros, como era o grupo aqueles que tinham carismas. Cuidado, viu? Carismático aqui, quando São Paulo fala, não é renovação carismática, não. É o grupo dos que falavam que tinham carismas, se colocavam melhor que os outros. Nós estamos cheios da turminha. Nós, gente que acredita, desacreditando da doutrina. Quantas pessoas? Eu sou católica. E a ressurreição da carne? Não, eu acredito em reencarnação. Nossa, mas católico igual você, até o capeta ué. Pelo amor de Deus. Reencarnação não é cristianismo. Ressurreição da carne é cristianismo. Reencarnação é espiritismo. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos na encarnação de Jesus. Ele encarnou uma vez e morreu, foi para o Pai. Ressuscitou, foi para o Pai. Então, encarnação e ressurreição. Encarnação, não. Então, nós temos essa turma? Tem muitos aí. Nós temos divisões? Temos. Nós temos problemas de pessoas que vivem imoralidades, coisas excessivas, por falta de conhecimento da doutrina? Temos. Então, a carta, ela serve para essas coisas. Não é eu pegar a palavra assim, o que essa palavra está me falando? Não, né? Eu não posso pegar e só colocar dentro da minha realidade. Eu preciso entender a realidade deles para poder entender o que essa palavra pode falar para a nossa realidade enquanto igreja. Né? A Bíblia não é um livro de orientação mesquinha e egoísta para alguns. Ela é Deus falando à comunidade. Deus ele não fica cochichando no ouvido de uns, tipo aquelas crianças que ficam contando. Deixa eu contar um segredo. Mas não conta para ninguém, não, viu? Não. Ele fala para toda a comunidade. Ele quer se fazer conhecido. Então, esses textos sagrados são para edificação do corpo inteiro. Como diz São Paulo, se não é para edificação do corpo inteiro, então, para nós não serve. Né? O que serve é o que edifica a igreja. Então, é basicamente isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma raiva, alguma indignação. Fica com vergonha não, gente. Quem quiser falar, fica à vontade. Eu queria... A Deise lá quer falar também. Quer falar, Deise? Pode ligar seu microfone? Tá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, eu quero dizer da alegria de ver novamente e ouvir novamente o Pedro. Ele sabe que o quanto me estima por ele, nossa amizade de já há muitos anos. E agradecer pelos
belas explicações, foi muito bom ouvir você, Pedro. E eu queria te lembrar que uma das coisas que nos uniu foi a música. Você conhece aquela música A Caridade, do Gen? Não. Não, eu vou mandá-la para você, vou mandar para as meninas, ela é perfeita, ela fala tudo isso que você falou aí. Se eu falasse a língua, né, todas as línguas, ela fala isso, ela é muito bonita, eu acho que vai enriquecer o seu repertório aí. E dizer que estou muito feliz só de te ouvir, te ver novamente. Você é uma pessoa muito querida para mim, você sabe disso. Me ajudou muito enquanto esteve aqui, foi um prazer ver você de novo. Igualmente. Adorei usar o olho, viu? Usar o olho na fé, né? É muita gente precisando de óculos, né? De fato, é uma alegria estar com vocês, né? De revê-los. Eu tenho um carinho muito especial pelo pessoal de Cláudio, que eu estive lá há algum tempo. De fato, fui acolhido como membro da família de muitos, né? Então, tenho no coração aquele povo especial. As cartas de Paulo, né? Esses estudos, claro, nós tivemos pouco tempo e assim, sempre eu tenho uma certa dificuldade com isso, da gente escolher assim, o que vai falar, que é uma riqueza tão grande. Nós pegamos alguns versículos, mas todo versículo tem uma explicação, tem uma justificativa. Paulo não falou assim, só vou escolher uns versículos, depois vou encher linguiça. Não é assim. Toda palavra ali tem um porquê, tem uma razão, tem um significado. Então, de fato, é muito interessante, é muito gostoso estudar essas coisas. Mas ver você falando, a gente parece que fica vendo Paulo, né? Naquela braveza toda dele, porque até o semblante dele é bravo, né? Aí você fala, não é para fazer isso. E é exatamente isso que ele quer dizer para nós, né? Eu penso que Paulo era meio isso mesmo, meio tipo, pelo amor de Deus, eu não acredito. Acabei de falar com vocês isso, não posso virar as costas 2 dias, vocês já estão fazendo besteira. Não, pelo amor de Deus, tem jeito não, Mas em carta aí sempre tem aquele que fala, não, põe isso não, fica feio, né? Não é de bom tom. Eu imagino se a carta de Paulo fosse um áudio do WhatsApp. São Paulo revoltado com a turma. Pelo amor de Deus, gente, safadeza de vocês, que esse negócio do sexo. Pelo amor de Deus. E as mulheres, pode cobrir a cabeça, pode cobrir. Não, putaria de vocês aí, pode parar. Não, nada disso. De fato, São Paulo, ele é um estudioso, né, um conhecedor formado na escola de Gamaliel, tem um conhecimento e a experiência com Jesus transforma a vida de Paulo, transforma o conhecimento de Paulo, ele conhece a filosofia grega, então ele faz aquela síntese muito bonita, mas Paulo está falando para Corinto, aqui, ó, não adianta conhecimento, não adianta gnose, não adianta sofia, né, só conhecer, se vocês não colocarem em prática na vida de vocês, não vai dar certo não. Mas desculpa aí meu telefone, Laís, me desculpa, meu telefone despertou porque é 3 horas é a hora da misericórdia. E aí foi sem querer, tá? Desculpa. Nós já estamos encerrando aqui para ir para o texto da misericórdia, da hora da misericórdia. Só mais uma observação que eu queria fazer sobre o capítulo 13. Amor e caridade, né? Tem algumas Bíblias que falam amor e tem algumas Bíblias que falam caridade. Então, assim, é a mesma coisa, né? Às vezes a gente não trata como se fosse a mesma coisa. O que acontece? Na verdade, quando você entende o foco de Paulo, aí você entende por que da tradução. Na liturgia da missa, você nunca vai escutar amor. Você vai escutar sempre a caridade. Por quê? Porque Paulo aqui, o que Paulo está falando para a igreja? Vocês lembram bem? Ele estava falando que carisma. Aí tinha a turma aqui dos carismas que se colocavam maior do que os outros, melhor do que os outros. Não repartiam a ceia. Então, eles não estavam vivendo o amor. E o cristianismo é partilhar. A ceia é partilha, é compartilhar. Então, aqui Paulo vai usar o termo amor como caridade. Então, a caridade o amor o dom da caridade do amor eu não retenho para mim.
mas eu vivo esse dom em comunidade. Lembra quando ele falou? Se não tem utilidade para a edificação do corpo e da igreja, então ela não precisa. Por isso a caridade entra nessa tradução. E depois, o mundo grego, né, o mundo da língua grega, onde Paulo está escrevendo, ele tem várias palavras para amor. Nós falamos assim, pai, mãe, te amo. Nossa, eu amo chocolate. Não, eu amo dormir. E é a mesma palavra. No mundo grego, não. No mundo grego, existem palavras diferentes para sentimentos de amor diferentes. Entre os casais, o desejo carnal é o porneia. O ágape é o dessa doação completa que Deus tem pelo homem, né? O filia é o amor dos amigos, dos irmãos. O storgé é o amor do desejo, do querer para si, do reter para si. Então, também o texto grego ele tem essas colocações da palavra amor. Ok? Entendi. Mais alguma outra pergunta para encerrarmos? Eu queria só fazer um comentário também, né? Agradecer aí pela bela explicação e que me clareou muito na questão do orar em línguas, porque às vezes a gente frequenta, né, muitos lugares, a Canção Nova mesmo é um lugar onde a gente vai, a gente vê isso e como não é da nossa, tipo, não é, eu não tenho esse costume, às vezes no início foi um pouco assustador e tudo, e às vezes a gente, eu mesma já ouvi assim, se entrega, você tem que se entregar para conseguir orar e tudo mais. Então agora, com essa explicação, eu pude perceber, né, que é mais importante profetizar, que seja com o meu jeito de ser, talvez até sem falar, né, do que me preocupar com essa questão de orar. Foi muito bom. Esse é um problema aí de alguns grupos da igreja, e aí eles vão até contra aquilo que o magistério ensina, né? Do que é a tradição da igreja e a própria tradição bíblica. São Paulo está dizendo que esse é um dom do Espírito, que realmente ele pode suscitar? Pode. Mas se não tiver uma interpretação, ele não tem utilidade. Se não for para edificação da comunidade, não tem utilidade. É melhor profecia. E aí vocês lembram, o Paulo fala ali claramente, eu prefiro falar 5 palavras que forem entendidas do que 10.000 que ninguém vai entender. Né? Então, como diz, quem tem ouvidos, ouça. Mas aí, tá vendo os problemas de ontem, os problemas de hoje? Essa comunidade tinha alguns que eles faziam isso para aparecer. Ou mesmo sem querer aparecer, mas achavam isso muito bonito, sentiam bem e faziam, mas atrapalhavam os outros. Porque atrapalhava a reunião, porque não levava ao conhecimento, não edificava a igreja, não servia para nada. Então, São Paulo está falando o quê? Quer rezar? Tá, primeiro, tem um tradutor? Tem alguém para interpretar? Não. Então, reze sozinho, para você. Porque se não tem utilidade para a igreja, não tem. Ele não exclui, mas ele também não incentiva. Não incentiva. Inclusive, ele fala, entre os de vocês, eu sou o que mais ora em língua. Eu sou o que mais ora em língua. Mas é o que mais prega. E quando ele fala, ele se deixa entender. Na verdade, não tem nenhuma passagem que fala de São Paulo orando em línguas e o povo traduzindo, nada. Mas tem várias das profecias, das palavras, né, das cartas de Paulo, isso tem várias. Então, isso é interessante se perceber e se retomar. Muito bem, muito obrigada. Então, podemos encerrar, gente? Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui estudando com a gente. Muito obrigada. E convidar, né, para continuar com esses encontros, que está sendo ótimo, de formação. Muito obrigada, Pedro, muito mesmo, por estar aqui. Estamos aí para isso. Pode esperar que a gente vai chamar de novo, porque é sempre muito bom quando você vem. E a Tatiane vai fazer os avisos rapidinho, aí depois a gente encerra com oração e bênção final. Então, pessoal, nosso fim de semana tá bem cheio, viu? Nós temos
Agora, às 3 horas, está acontecendo o Terço da Misericórdia, né? Quando finalizar aqui, quem quiser acompanhar a Érica no Instagram dela. E às 4 horas tem o primeiro encontro do grupo de Itatiaia Sul. Vai ser o primeiro encontro, o primeiro grupo deles pelo Zoom. Então, também deixou o convite para nós. Eu vou estar encaminhando lá no nosso grupo Kairos, todo mundo que quiser participar. E às 5 horas é o encontro do grupo Viva a Vida, né? Vai ser com o Leandro Meirelles. E amanhã, às 9 horas, o grupo Evangelho Vivo, também agora pelo Zoom. E o link deles, eles estão disponibilizando também no Instagram deles. E o tema de amanhã é Deus é feliz e eu também sou. Tá todo mundo convidado. E nós temos também a live diocesana às 16 horas, no Instagram do Cursilho Divinópolis. Só isso. Só? Bem, pessoal. Agora, com essa pandemia, Pedro, a agenda foi muito mais lotada. Tá envolvendo todos os grupos e unindo todo mundo. Mas aí é aquilo que nos diz a Sagrada Escritura. Vocês rezam bastante, mas vocês também trabalham, viu? E a fé sem obras é morta. Então, para encerrar, pode encerrar? Podemos terminar? Agradecer a vocês aí pela paciência, pelo convite, né? Vocês, já que vão me conhecendo, vocês vão percebendo que eu sou meio fora do centro aí, da caixinha, mas é o que Paulo nos ensina, a gente precisa falar para ser entendido, né? Senão não adianta eu ficar aqui cuspindo termo grego não sei, e se precisar a gente cospe também. A gente estuda ali, cospe, fala, né? Dos termos da exegese crítica, textual e tal, mas eu não acredito que isso vá transformar a igreja, principalmente aí na nossa cultura, então nós temos que falar a língua acessível. Então vocês já vão acostumando comigo, que eu não faço as coisas para agradar ninguém, eu faço para agradar a Deus. E como ele pediu que fosse feito de forma a ser entendido, então eu estou aí tentando fazer o meu melhor. Agradeço pelo convite, me coloco sempre à disposição daquilo que eu puder ajudar. Vamos encerrar então, agradecendo a Deus por esse momento de estudo da palavra dele, que a partir do Espírito Santo que habita em nós e da escuta da sua palavra, a partir das inspirações do apóstolo Paulo, possamos colocar em prática em nossa comunidade de fé e em nossa vida aquilo que Deus quer de nós, aquilo que o seu Filho Jesus Cristo manifestou em sua estada conosco, mas aquilo também que o Espírito Santo suscita em nossos corações. Que possamos, por esse estudo da palavra, pelo conhecimento da palavra do Senhor, conformar as nossas ações, o nosso coração, o nosso pensar, as ações ao coração, ao sentimento de nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Paulo e São Pedro, colunas da Igreja de Cristo, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossos planos e projetos, sobre tudo aquilo que vos faz sofrer ou chorar. A paz, a alegria, a proteção e a bênção que vem de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai ao Senhor com vossas vidas, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Tchau. Tchau. Bom final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchauzinho, pessoal. Até mais.